Só peço que esse a busca do Observatório dos Eletrônicos. Bom dia. Só peço que se identifique daí. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Lúcia Rodrigues, eu sou professora da Universidade Estadual de Maringá e coordeno um núcleo de pesquisa da universidade que se chama Observatório das Metrópoles. Se chama Observatório das Metrópoles não porque nós consideramos Maringá uma metrópole, mas porque compomos uma rede nacional de pesquisadores que vem há mais de 15 anos trabalhando com a problemática metropolitana. Gostaria de cumprimentar ao deputado Alexandre Guimarães por essa extraordinária iniciativa democrática que é fazer a construção de planejamento regional integrado com todos os atores que de fato compõem esses territórios. Então, meus cumprimentos a toda a mesa, mas meus cumprimentos especialmente à Comissão de Assuntos Metropolitanos da Assembleia, meus cumprimentos ao Governo do Estado, que institui agora essa comissão intersecretarial, com todos aqueles que podem efetivamente construir planejamento, e planejamento não a partir da fantasia que existe na cabeça de muitos gestores. É você imaginar uma realidade, construir marketing em cima dessa realidade, para fazê-la parecer verdadeira, não a torna verdadeira. Então, aquela cena que Cabrini inicia a fala, de fato, é a realidade das metrópoles brasileiras, de todas as aglomerações metropolitanas. Por quê? Porque esses territórios estão constituídos efetivamente. O Dr. Machado traz a figura da cidade real. Tem uma cidade real composta por pessoas que não conseguem morar nos polos metropolitanos, por exemplo, porque eles são segregados, eles são excluídos para as cidades do entorno, que tem que fazer esses movimentos, essa mobilidade diária. Tem um território real que, de fato, em todo o Brasil e Maringá não é diferente, no Paraná não é diferente. A cidade polo é protagonista de um planejamento que causa ônus para o conjunto dos vizinhos e a cidade polo não tem respondido e ajudado vice-prefeito a resolver os problemas que são criados por esses polos. Enfim, com essa iniciativa no âmbito do Estatuto da Metrópole, eu acho que efetivamente poderemos construir, dotar esses territórios de governabilidade. E a primeira coisa que se tem que fazer para definir que território é esse é identificar quais são os municípios que de fato compõem, então, que compartilham essas funções públicas de interesse comum, ou seja, que têm problemas comuns. Não adianta Sarandi querer, estão aqui os representantes de Sarandi, querer responder a determinados problemas isoladamente, não vai conseguir, porque a fonte, inclusive, do problema tem a ver com decisões que não estão sendo tomadas lá e por aí afora. Então, de fato, esta aqui é a grande oportunidade de fazer e construir governabilidade desses territórios. Eu repito, que estão de fato órfãos, e quem arca com o ônus dessa orfandade são as pessoas. São as pessoas que estão sofrendo aí o processo da periferização, o processo da precariedade dos territórios que compõem essas grandes áreas metropolitanas, esses aglomerados que ajuntaram um conjunto de pessoas, de atividades que os problemas não conhecem o limite territorial. Aliás, em relação a Maringá e Sarandi, por exemplo, nem as pessoas conhecem muitos dos limites. Onde acaba Maringá, onde começa Sarandi, como que está Paysandu. Maringá faz planejamento, é extraordinária a cultura de planejamento de Maringá. De fato, isso é conhecido e reconhecido. Todavia, é um planejamento que se pauta em monopólio. Se monopoliza aqui o planejamento, ele não é horizontal, e a
para pensar os seus problemas e pensar as soluções. Então não adianta a gente inventar aqui já a priori que vai ter 10 milhões de reais, conforme o diário anuncia, para fazer planejamento levado pela Secretaria de Planejamento do Estado, importantíssimo, mas tem que ser nesse âmbito aqui, no contexto do Estatuto da Metrópole, no contexto desse processo democrático, não com a fantasia da cabeça de gestor nenhum. Então podemos pegar os 10 milhões agora e fazer os grandes diagnósticos que já se fez e parar nos diagnósticos. Quando falamos em trem pé vermelho, só o diagnóstico do trem pé vermelho já deve ter sido gastos milhões de reais para ser feito. Em nome do trem pé vermelho, se gasta horrores de dinheiro só para fazer estudos e para aí. Parou nos estudos, não tem aquilo que é efetivamente necessário, evidentemente quer instalar um sistema ferroviário para transportar e para dar conta, inclusive, de fazer e garantir a mobilidade dos trabalhadores, para quem está vindo estudar, etc. Então, eu gostaria de colocar o Observatório das Metrópoles com esse nosso know-how de pesquisa e sobre essa região, especialmente, para contribuir, inclusive, dizendo que não é da cabeça de ninguém que vão sair as funções de interesse comum, mas da realidade. Então, nós temos, inclusive, uma metodologia, né, que é desenvolvida no âmbito do Observatório, por coincidência, não por coincidência, mas porque estamos discutindo essas questões, nós acabamos de construir uma pesquisa que mostra esse processo de integração. Afinal, qual é o nível de integração que cada um dos 25 municípios desta região tem com a cidade pobre? Então, esse é um estudo que já aponta bastante, Gabriel, para o que são essas funções públicas de interesse comum e quem é que de fato está nessa lógica, né, dessa integração e que, portanto, tem problemas que têm que ser resolvidos coletivamente. Então, nos colocamos à disposição, novamente, cumprimento, né, as duas comissões, tanto a comissão da Assembleia quanto a comissão instituída, né, a qual o Cabrini presidiu até agora essa comissão se amplia, meus parabéns pelos cumprimentos. De fato, é nesse rumo que se pode construir para o planejamento efetivo, porque senão vamos ter só mais um